Ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, especialista de ambientes de inovação da Firjan, e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresários e governo, para que possamos propor novas ideias e novos caminhos para o desenvolvimento do Rio. Geralmente quem está aqui à frente desse podcast quinzenal é a Júlia Zardo, mas a partir de hoje eu vou passar a alternar essa função junto com ela. E com a gente, sempre na condução dessas conversas, está José Luiz Alqueres, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que nos acompanha na curadoria dos convidados e também na discussão sobre os assuntos tratados. Hoje nós vamos falar sobre as lacunas da educação básica no Brasil e seus reflexos na formação profissional. Para isso trouxemos a Daniela Caldeirinha, diretora de projetos da Frente de Alfabetização da Fundação Lehman, uma instituição que há 20 anos realiza projetos ao lado de professores, gestores escolares e governos para aprimorar a qualidade do ensino público do país. E também a Beatriz Possati, coordenadora de modelagem e pilotagem da CCM, Moda Fitness, e ex-aluna de 5 cursos técnicos da Firjan Senai. A Daniela, então, com toda a sua expertise, vai trazer aí um panorama sobre os desafios da alfabetização e da educação básica no Brasil. E a Beatriz vai compartilhar com a gente a sua experiência na escolha por cursos profissionais e técnicos e a importância de uma formação sólida, desde os primeiros anos da escola até a educação profissional para a construção de uma carreira. Bom, e para a gente começar, eu queria trazer um dado aqui bem expressivo e também preocupante. Segundo um relatório do Banco Mundial, 70% das crianças brasileiras podem não aprender a ler adequadamente, gerando um efeito cascata que pode trazer severos impactos na mão de obra. Eu queria dar início a essa discussão pedindo para o Alqueres comentar esse contexto e também refletir sobre essa mas tão urgente necessidade que é um investimento assertivo na educação. Olá, Alqueres. Boa tarde a todos. É um renovado prazer sempre participar e ver testemunhos importantes que nós temos trazidos, vários aspectos da nossa realidade, especialmente o desafio de mudá-la, o desafio de fazer do Brasil um país mais justo, um país mais equilibrado, um país, vamos dizer, que valorize mais as coisas a serem valorizadas. E dentre essas, a educação é primordial. E nós temos aqui o privilégio da Daniela Caldeirinha um pouco dividir com a gente isso que seguramente é a maior preocupação de todo mundo. Como considerar que as futuras gerações estarão aptas a produzir uma situação melhor do que as nossas. Por quê? Porque o nosso país é um país de profundas desigualdades, é um país injusto, é um país que ainda tem fome e, ao mesmo tempo, é um país cujo rebanho bovino está chegando quase a 300 milhões de cabeças de gado. É como se cada brasileiro tivesse um boi e meio. Como a nossa produção de grãos, é como se cada brasileiro produzisse 1,5 tonelada de grãos por ano. E como é que a gente tem fome? Como é que a gente tem miséria? Como é que a gente tem esse panorama urbano? E aí você chega que o que falta realmente é uma conscientização para como arrumar essas coisas direito, para que a gente continue a ser rico, alimentar o mundo e ter recursos para fazer estradas, com um povo forte, um povo saudável, um povo culto. E nós esbarramos logo na educação fundamental, porque sem a educação fundamental a coisa não vai. Eu me lembro
Você mencionou essa estatística aí do Banco Mundial. Há uns 12 anos atrás, por razões familiares, nós resolvemos patrocinar uma creche. Construímos uma creche aqui perto de casa, onde eu moro, em Petrópolis. Uma creche que hoje tem 170 crianças. Aprendemos duas coisas. A primeira é o seguinte: o custo de construir uma creche é igual a metade do custo anual de operá-la. Por isso, o político adora construir creche e depois deixa ela ao Deus dará. Nós construímos a creche e, a partir de então, eu passei a andar com o chapéu na mão procurando contribuições para poder dar continuidade. Graças a Deus, é um trabalho muito bonito que tem continuidade há 12 anos. Mas o segundo ponto é o seguinte: além de investir nisso, em pagar os professores, é treinar os professores, é desenvolver os professores, desenvolver os diretores, estar atualizado no equipamento. E isso não é comprar um computador para cada aluno, é muito mais. É dar ao professor esse grande diferencial. Uma pesquisa recente do Ricardo Paz de Barros compara o desempenho de professores a partir da situação de alunos e verifica que o aluno que teve um bom professor sabe, 4 anos depois ele é um aluno que sai do fundamental, dos primeiros, digo primário, secundário, sabendo. O outro chega às vezes sem saber ler, mal sabendo, faz operações simples. Mas eu estou invadindo um território que a Daniela sabe muito melhor do que eu. Então, eu queria passar a palavra para ela dar esse panorama inicialmente nesse podcast. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Alqueires. É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje. Quero também saudar os ouvintes do podcast, Natane e Beatriz, que são as minhas parceiras nessa mesa, ao lado do Alqueires. É um prazer de novo estar aqui com vocês. É muito interessante, né, o que o Alqueires estava contando e trazendo na introdução sensível e brilhante dele aqui para abrir a nossa conversa, e pensando um pouco na pergunta da Natane, acho que a gente tem... O Brasil não será um país justo e avançado se a gente não trouxer a educação para o centro das nossas prioridades, assim, eu estou 100% de acordo com você, não será. Então, a sua pergunta é como que a gente vai conseguir, né? A gente não vai conseguir se a gente não fizer isso. Estou convencida disso, assim, porque a gente tem dificuldades enormes muito no início da trajetória das crianças, na vida escolar das crianças, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o tema da alfabetização, que é um tema que eu particularmente olho na fundação e me dedico na fundação, a gente está falando de crianças da educação infantil, né, dessa reta final da educação infantil, 4, 5 anos, até os 7 anos de idade, quando o Brasil determina que as crianças estejam alfabetizadas, né? Então, o Brasil nós determinamos como país que ao final do 2º ano do ensino fundamental, o que a gente chamava de primário, né, há muitos anos, as crianças estejam alfabetizadas. Então, quando a gente olha para essa etapa, que é uma etapa bem inicial da jornada escolar das crianças, a gente já percebe problemas grandes, e eu vou falar anteriores até à pandemia. Metade das crianças, 50% das crianças brasileiras, isso é a média do país, chegavam ao final do 2º ano com o que a gente chama de aprendizado adequado, ou seja, sabendo o que é esperado que elas soubessem em termos de
língua e matemática, conhecimentos muito básicos, como você falou, aqueles muito fundamentais. Esse é o patamar médio, e esses dados são dados de 2019, da nossa própria avaliação nacional, né? E aí, quando você olha para esse dado por estado, é que essas desigualdades que o Alqueires mencionou realmente são chocantes. Então, ao passo que você tem essa média, né, 50%, 49%, em alguns estados esse patamar é de 20%, 25%, 30%, o que significa que 70%, 80% das crianças de um determinado estado, brasileiro, em geral são os estados mais pobres, não aprendem o que deveriam aprender ao final do segundo ano, ou seja, com 7 anos de idade. Não sabem ler, não sabem escrever, não sabem, né, operações matemáticas simples. E esses conhecimentos são fundamentos para o resto da vida, né? Várias pesquisas relacionam o índice de alfabetização com qualidade de vida no futuro, com saúde, bem-estar, emprego. Então, muito cedo, essas coisas acabam se desenhando na vida dessas crianças, e aí a gente aprende a ler, e depois a gente lê para aprender, né? Então, se a gente não aprende a ler cedo, né, não se alfabetiza, a gente tem muita dificuldade no futuro. Essa dificuldade vai se arrastando e se acumulando o resto da vida. E aí a gente tem uma série de outras consequências, obviamente, mais para frente, na escolarização das crianças. Então, acho que a gente tem um cenário difícil. Como vocês devem imaginar, a pandemia piorou bastante essa situação, né? Então, lá na Fundação, a gente tem um programa grande, inspirado inclusive na experiência cearense, que o Alqueires também mencionou no começo da conversa, né? E a gente faz uma avaliação junto com esses estados. São 11 estados hoje no Brasil, com mais de 1.300.000 crianças, né? A gente faz um tipo de avaliação que é uma avaliação simples, chama avaliação de fluência leitora. E essa avaliação que a própria rede aplica, a própria Secretaria de Educação aplica, avalia quão proficiente, quão fluente em leitura as crianças no segundo ano estão. Antes da pandemia, né, a gente fez essa avaliação em 4 estados brasileiros, né, porque eram os estados que eram parceiros nessa época. E a gente chegou, naquele momento, em 19, ao número de 52% dos estudantes, na média desses 4 estados, no segundo ano, né, com 7 anos de idade, ainda num nível do que a gente chama de pré-leitor, ou seja, capaz de identificar, por vezes, letras apenas, não consegue ler, sabe? Identifica letras, tem muita dificuldade de ler palavras, textos não consegue, mesmo simples. Em 2021, a gente repetiu essa avaliação, e os resultados foram muito, muito duros, né? Assim, dos 52% que a gente tinha em 19, que já é um dado absolutamente chocante, né? A gente passou para 73% em 2021. Esse processo de alfabetização, ele é muito impactado pela presença na escola, pela interação com o professor, com os colegas, com o material, né, com a leitura, com tudo isso. Então, o que a gente já tinha era uma tragédia silenciosa, a gente pouco discute isso aqui, agora a gente vem discutindo mais a alfabetização, e agora é uma urgência máxima, né, porque é realmente um gargalo para que a criança consiga se desenvolver e percorrer sua jornada escolar e né, desempenhar perfeitamente, poder dar vazão ao seu pleno potencial. As crianças só vão ter 7 anos de idade uma vez na vida, né? A gente não tem 7 anos de idade várias vezes na vida. Então, a oportunidade é agora, né? É um senso de urgência que nos move demais. Então, acho que começar por aí é super importante. Se a gente não der conta de priorizar a educação especial, essa etapa inicial, obviamente olhando para os outros desafios que a gente tem para frente, no ensino fundamental 2 no médio, vai ser muito difícil que no longo prazo a gente consiga ser esse país tão bonito que o Alqueires trouxe aqui para a nossa conversa. Obrigado. Nós vamos voltar a conversar sobre isso, e a conversa com a Beatriz já é um pouco mais
na sequência, mas eu até, Beatriz, eu vou te pedir, porque você que tem uma carreira de sucesso em cima de uma enorme persistência. Você conseguiu um caminho no meio dessa tortuosa organização, fez os cursos, batalhou, e hoje você tem o seu trabalho gratificante, criativo, e, de certo modo, você é um exemplo. Você, quando abrir a boca agora, você vai ter uma responsabilidade muito grande. Primeiro, de dizer que é possível, mas segundo, de dizer também como isso poderia ter sido mais fácil. O que é que faltou? O que é que você viu? Quantas pessoas ficaram pelo caminho das suas coleguinhas? Então, Beatriz, num toque bem humano que eu gostaria que você desse, porque você, de alguma maneira, é alguém que saiu daquele plano que a Daniela falou com sucesso e foi adiante. Então, conta para nós aí como foi isso, essa trajetória. Olá, boa tarde para todo mundo, obrigada pelo convite. Eu me formei na escola e fui fazer engenharia, bem perdida. Vi que não era minha, comecei a trabalhar com evento, produção de evento, só que eu produzia principalmente um evento aqui de Friburgo que se chama FEVEST, que é voltado para moda. E aí eu comecei a perceber que eu estava mais ligada no evento, na parte de moda, do que na parte do evento. E aí eu fui recalculando a rota. A gente já tinha um contato com o Senai Espaço da Moda, aqui de Friburgo, e eu falei, tá, de repente é isso. Vamos começar a fazer um curso ali para ver como que vai ser, se eu vou gostar, se eu vou me adaptar e tal. E eu entrei no primeiro curso, que foi o de modelista. Me apaixonei completamente. É a minha profissão hoje. Só que eu acho que o que separa, às vezes, a pessoa que continua e a que não, é justamente, eu acho que o nosso nível de instrução prévia. Porque é isso que faz a gente levar aquilo a sério ou não. Eu acho que da minha turma de 20 alunas, 2 trabalham hoje como modelistas. Mas assim, era claro dentro, inclusive, da sala, quem estava ali mais para seguir naquilo e quem estava ali só para estar. E eu não acho que isso é uma coisa que vem da pessoa, tipo, eu simplesmente não estava afim. Mas, tipo assim, você entende a importância disso? Você entende o quanto estar aqui dentro dessa sala de aula é importante para você e o quanto isso vai ajudar no seu desenvolvimento? E eu falo que a gente brinca que o Senai é uma coisa assim, que você entra e você não sai mais, né? Porque você tá num curso, aí já vem uma propaganda de um outro curso, e aí você já se encanta, você vai fazer outro, você vai fazer outro, você vai fazer outro. Quando você vê, eu já fiz 5, e ainda tem algum ainda para fazer que vai aparecer pelo caminho. Mas eu acho que esse ambiente é importante também, até porque ali a gente faz a nossa rede de contato, é ali que a gente chega depois nos nossos empregos, e é a partir dali que a gente vai se desenvolvendo profissionalmente, né? Beatriz, o que é que ajudaria você falar para a Daniela, que está focada justamente nesse período inicial, que tipo de sugestão para essas criancinhas, fora, evidentemente, ler, compreender, manejar a matemática, as operações fundamentais, o que abriria? Assim, um certo conhecimento do mundo, da natureza, da ciência, o que você acha que poderia ser um complemento a essas duas básicas coisas? Que a linguagem organiza a cabeça, né? E a matemática complementa. É um negócio muito claro. Mas, assim, do ponto de vista de vivência, eu acho que a criança fica realmente muito influenciada por uns arquétipos assim de progresso. Vai ser dinheiro, vai ser não sei o quê, e menos
da substância mesmo da vida, que é como as pessoas depois têm que enfrentar. Eu acho que quanto mais a gente traz repertório, melhor é. Quanto mais as pessoas sabem que outras coisas são possíveis, melhor é. Eu me formei na escola sem saber que existia a profissão de modelista. Eu nunca imaginei o que era isso, o que fazia. E eu acho que quanto mais elas souberem, sabe, quantas profissões existem, eu acho que para algumas crianças a escola é um dos únicos lugares de algum tipo de orientação, sabe? E às vezes a gente fica focada numa orientação muito fechada, muito técnica, muito do livro, do vestibular. Parece que a escola mais prepara a gente para um vestibular do que para a vida. E infelizmente, a escola tem um pouco esse papel também, porque eu acho que nem todas as famílias conseguem dar essa estrutura. E a escola não precisa, mas pode suprir esse buraco. E assim, ampliar isso, sabe? A gente não tem noção de finança, a gente não tem noção de CLT, sabe? Quando eu cheguei no trabalho, que eu peguei o cargo de gestão de uma equipe, eu falei, caraca, e agora, sabe? Ferrou. E aí eu tenho o CEO da empresa, sabe? Às vezes me passa tarefas, lê esse artigo aqui da CLT para você entender que isso funciona, que isso existe, e que no final das contas a maioria das pessoas está submetida a isso, mas a gente não entende como funciona. Inteligência emocional, sabe? Essas coisas além do currículo que a gente pode agregar muito para o desenvolvimento pessoal mesmo. Daniela, comenta isso um pouco, porque eu tenho ouvido muito assim uma obsessão muito grande de currículos super mínimos mesmo, português e matemática e nada mais e tal. É isso mesmo? O que mais a gente precisa mostrar para essas crianças da primeira idade? Tem um termo que se usa, inclusive, muito fora do Brasil para falar sobre essas habilidades fundamentais, que são foundational skills, lá, que são habilidades básicas de língua portuguesa, matemática, mas também de ciências da natureza, por exemplo. Essas habilidades, elas são base mesmo para o resto, para a capacidade, né, de leitura do mundo, inclusive, para a capacidade crítica, né? Então, e eu acho que, de fato, assim, depois que a gente está vivendo, né, mas agora de uma forma muito melhor, esse terror que foram esses 2 anos, e as crianças no Brasil. O Brasil foi um dos países que manteve a escola fechada por mais tempo, né? As crianças fora da escola, com diferentes modelos remotos e tudo mais, com muitas limitações. Mas depois, acho que a discussão sobre aquilo que é essencial, que não pode faltar, que é uma barreira pro resto do aprendizado, sabe? Acho que a lógica é garantir essas competências e habilidades, porque se elas não forem garantidas numa certa etapa, elas se tornam barreiras para o resto. Mas isso não é incompatível, ou não deveria ser, obviamente, com o desenvolvimento de habilidades e competências muito mais ligadas ao que algumas pessoas chamam de habilidades e competências do século XXI, tem 1000 nomes para esse negócio também, mas aqui a gente está falando de trabalho em equipe, pensamento crítico, colaboração, uma série de habilidades. A nossa base nacional comum, que eu poderia dizer que como se fosse um currículo, mas é nacional, tem 10 habilidades, tem 10 competências básicas gerais que não estão ligadas a conteúdo, são competências para a vida, que as crianças precisam desenvolver desde a educação infantil até o final do ensino médio. Então, não é só isso, quando a gente fala muito sobre língua portuguesa, matemática, a gente está falando desse conjunto de coisas muito fundamentais, né? Mas nunca a gente deve restringir a discussão a isso. E só para concluir o raciocínio, a Beatriz falou sobre um monte de coisa que tem nos inquietado na Fundação também, né? Eu falei sobre a alfabetização, é o tema que eu me dedico mais diretamente, mas um outro grande objetivo para a gente, um outro grande foco para a organização é pensar esse ensino fundamental 2, que é quando as crianças chegam aos 11 anos e saem depois para o ensino médio. Tem uma crise nesse modelo, né? É nesse momento que as crianças começam a abandonar a escola. É com essa idade que as crianças passam a começar. No ensino médio, depois, isso é um drama mesmo, né? Metade das crianças que entram no primeiro ano do ensino médio não vão para o segundo ano, deixam a escola.
Mas isso já começa antes, muito antes. Por quê? Porque o modelo não faz sentido, porque ele não é flexível, porque ele não traz para a vida das crianças esses temas que a Beatriz falou, né? Então, puxa, as crianças precisam experimentar, se descobrir no processo, testar coisas. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Isso existe, né? O que a Beatriz falou, tem coisa que eu nem sei que existe. E é muito interessante, Beatriz, que eu sou bem mais velha que você, né? Os nossos ouvintes não estão nos vendo, mas a Beatriz é uma moça super jovem, eu sou bem mais velha que ela. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, do primeiro ano ao final do ensino médio. E eu tive uma experiência com a escola pública muito parecida com essa que a Beatriz está falando, assim, de um progresso na minha juventude que não fazia tanto sentido para mim, tive muita dificuldade de me encontrar. Também comecei uma faculdade de comércio exterior, larguei no meio do caminho, fui fazer jornalismo, também não era para mim. Então, eu acho que a gente vem pensando que a gente precisa ter uma escola para o adolescente. O modelo de escola para adolescente é uma coisa que a gente precisa, como país, rever mesmo, né? Tem algumas experiências interessantes, o próprio Rio já teve experiências muito interessantes com os ginásios experimentais, né? Que trabalhavam grupos de estudantes que eram quase famílias de estudantes dentro da escola, com tutores, com projetos, tem algumas experiências interessantes, mas o Brasil como um todo tem esse modelo que é uma loucura. O menino sai do ensino fundamental, que ele tem uma professora, e vai para aquela escola que ele tem, sei lá, 7, 8 professores, tudo dividido em caixinha, nada muito conectado, nada faz sentido. Então, é uma demanda que a gente tem mesmo. Daniela, onde estão os modelos para nós aqui no estado do Rio corrermos atrás no que diz respeito a esses primeiros 4 anos? Posso tentar, né? São perguntas difíceis, gente. A gente aqui tenta, né? Como disse Alqueires, a gente vai acumulando experiência, errando, acertando, aprendendo ao longo do caminho. Mas é interessante, né? Quando eu estava falando lá no começo sobre a avaliação nacional, né, de alfabetização que a gente tem no Brasil, o problema que a gente tem hoje é que é uma avaliação amostral. Uma pena, ela poderia ser censitária, ou seja, ela poderia olhar para todas as crianças no Brasil, mas nos últimos 4 anos a gente vem fazendo essa escolha de avaliação amostral, então a gente só tem os dados por estado. Eu não fico feliz em dizer que o Rio hoje, com os dados de 2019, está abaixo da média brasileira em termos de aprendizagem no 2º ano. A média brasileira, como eu compartilhei com vocês, está ali em torno de 50%, o Rio tem 43%, 44% das suas crianças com aprendizagem adequada ao final do 2º ano. Então, não fico feliz de dizer, porque não fico feliz de falar sobre isso em nenhum estado, e o Rio é um estado que tem condições de fazer mais. A boa notícia é que o município do Rio recentemente lançou uma política de alfabetização, o município, só para compartilhar aqui com os nossos ouvintes, no Brasil, essa etapa inicial da alfabetização fica muito concentrada na mão dos municípios. E depois, o Fundamental 2 e ensino médio ficam concentrados mais na mão dos estados. O Fundamental 2 ainda é bem dividido, mas os estados olham bastante também. E o município do Rio lançou uma política focada em alfabetização, uma rede que é apoiada por um dos nossos projetos e tem metas bem ambiciosas, assim, de até o final de 2024, ter 100% das crianças de 2º ano alfabetizadas na idade que deveriam, que é realmente ao final do 2º ano. Com uma série de ações, né? Vão ter premiação para as melhores escolas, premiação, ajuda para as escolas com mais dificuldade e parear essas escolas melhores com as escolas com mais dificuldade para que elas possam se ajudar, formação, avaliação, um monte de coisa. Então, a gente ficou muito feliz com essa decisão do Rio. O Rio é a maior rede da América Latina em número de escolas. É uma loucura, são mais de 1.000 escolas. Então, é muito importante que uma rede tão grande, tão
formadora de opinião para o resto do Brasil, esteja priorizando a alfabetização. Essa parte eu tenho a alegria de compartilhar. Vamos acompanhar e apoiar para ver os resultados. Os modelos, Alqueires, são modelos brasileiros e modelos estrangeiros, né? Então, a gente tem países que fazem esse processo de alfabetização muito bem. Para citar o aqui da nossa região, o Chile tem excelentes indicadores de alfabetização, também tem indicadores de educação melhores que os do Brasil. E aí, países anglo-saxões também têm uma tradição forte nisso e bons índices, Austrália especialmente, mas também Portugal, por exemplo. Agora, dentro do Brasil, a gente tem algumas boas referências. Sobral, realmente, para os ouvintes que não conhecem, é uma cidade muito pobre do interior do Ceará, que em 2001 decidiu priorizar a educação e começaram pela alfabetização, viu, Alqueires? E lá, hoje, é a rede no Brasil com melhores indicadores educacionais. Assim, uma cidade super pobre, muito desigual, conseguiu fazer uma virada incrível e é referência para o mundo. Algumas outras cidades também estão fazendo isso. Quer falar, Alqueires? Não, eu só quero, se você puder falar mais uns nomes assim. Posso. O que é muito importante que você está passando é que é possível. É totalmente possível. Você tem Sobral por isso. Sim. É uma cidade num estado, não é o estado mais pobre, mas é um estado complicado, como todos do Nordeste. Exato. E ela soube vencer as suas limitações. Sim, e o Ceará é um exemplo do ponto de vista dos estados, né? Porque aí o que o Ceará fez foi assim, bom, eu sou um estado, não necessariamente a responsabilidade pela alfabetização está comigo, porque como eu falei, essa é uma responsabilidade dos municípios, mas se eu não ajudar os meus municípios a avançar nos indicadores de alfabetização, esse problema vai aparecer para mim daqui a pouco, quando os meninos estiverem chegando nas escolas estaduais, ou seja, mais para frente, né, no Fundamental 2 e no médio. Mas você me pediu outros exemplos de cidades, né? E é muito legal, porque acabou de sair, realmente, há poucas semanas, um estudo do Banco Mundial, olhando para alguns casos de redes que tinham feito um trabalho muito interessante em alfabetização no Brasil. Aí olhou para os dados do 5º ano, mas entendendo que a alfabetização estava... O dado era bom no 5º ano porque as crianças estão alfabetizadas, né? E aí, além de Sobral, que é um dos exemplos do estudo, o próprio Ceará e o estado de São Paulo, mas Teresina tem uma experiência super interessante em alfabetização, com indicadores muito importantes. É a única capital brasileira que vem crescendo consistentemente nas provas nacionais. Apucarana e Paranavaí, que são 2 cidades do Paraná, que também tem um IDEB alto, e o estudo vai contando por que essas redes fazem. Aí Couripe e Teotônio Vilela, que são redes do Alagoas, se eu não me engano, mas eu teria que checar, e Itatiba, que é uma cidade no interior aqui do estado de São Paulo. Então tem pelo menos aí mais... algumas outras cidades fazendo um bom trabalho em alfabetização, e o que elas fazem basicamente é coerência. É muito engraçado, né? Simples, assim. Tem clareza do que as crianças precisam aprender quando organizam o material, organizam a formação, detalham o que os professores precisam considerar, algumas a cada bimestre, outras a cada aula, depende aí do nível de... né, centralização das instruções e monitoramento, acompanhamento, apoio, aí volta o ciclo tudo de novo. O que o menino aprendeu? Como está a avaliação? Tem tal e tal problema. Legal, vamos trabalhar isso na formação, no material, vamos olhar para... Então, essa roda girando de forma coerente e consistentemente traz resultado, é muito interessante. Eu, quando me formei e comecei a trabalhar, 60 anos, isso, o Brasil tinha uma capacidade, em termos de eletricidade, de 3.000 megawatts, uma unidade. Hoje tem 200.000 megawatts. Mas como isso foi conseguido? Formando engenheiros, treinando engenheiros, dando cursos intermediários.
E eu vejo, no tocante ao ensino, que o professor ele estuda e depois ele é jogado às feras. Eu não vejo assim para o professor uma carreira, estímulos, progressos, oportunidades, ganhar mais, mesmo ter um emprego só e ter alguma coisa. Eu pergunto aí até a Beatriz, Beatriz, você teve alguns professores assim fantásticos? Tive, com certeza. Mas eu tive no fundamental e no médio, mas que eu acho que o papel deles ali para mim era mais fazer com que eu me apaixonasse por aquilo que eles estavam ensinando, porque eu acho que acontece muito isso quando a gente tem uma identificação com o professor, a gente se identifica com a matéria também, mas já agora na minha formação profissional no Senai, eu tenho uma professora que ela é assim, a minha mentora da vida, sabe? Se eu sou hoje a profissional que eu sou, é graças a ela que pegou na minha mãozinha quando eu terminei meu curso e falou, vem cá, vamos me acompanhar. Onde ela ia trabalhar eu ia, onde ela ia dar consultoria eu ia, e eu aprendia o jeito de falar. Eu não entendia a importância tão grande desse acompanhamento que eu tinha com ela, até que eu fui na minha primeira entrevista. E aí eu me percebi reproduzindo frases que eu escutava ela falando quando eu estava acompanhando. E que, como ela tinha muito amor pela profissão, eu acho que ela me deu um pouco desse brilho no olho, sabe? Muito legal, muito legal. Vocês têm algum trabalho nessa área, Daniela? Sim, é muito interessante, né, o que a Beatriz está falando, porque o Brasil, quando a gente pergunta para os professores, né, por que você escolheu ser professor? O Brasil é um dos países que tem um índice mais alto de resposta, assim, porque sendo professor eu consigo transformar a vida de outras pessoas. Então é muito interessante como a razão pela qual os professores escolhem essa profissão é esse desejo muito forte de transformar a vida dos alunos, né, daqueles que vão ser seus alunos no futuro. E aí, mil barreiras, como o que ele já falou, se apresentam, e a gente pode falar sobre isso, mas a gente acredita muito na valorização dos professores, né? Muito. E o que é difícil hoje, que é um desafio para as pessoas que estão se formando professores, é que a formação inicial dessas pessoas, ou seja, a faculdade, né, de pedagogia, está muito distante da prática, muito distante da sala de aula, né? Então, os professores passam ali 3, 4 anos estudando, se dedicando, tentando, né, entender, se formar bons profissionais, mas o que eles estão aprendendo ali na faculdade está muito desconectado dos desafios, das questões que vão se apresentar na escola. E aí o professor chega na sala de aula, acabou de se formar animado, assim, como a Beatriz falou, esses professores que falam, não, eu vou realmente transformar, eu estou aqui porque eu quero transformar a vida dessas pessoas, eu quero formar pessoas, uma vocação incrível, né? Um trabalho incrível. E aí os desafios começam a se apresentar, ele ainda não reúne as ferramentas para ajudar a resolver, porque não teve oportunidade de aprender enquanto estava se formando profissional, professor, né? Então é um grande desafio para os professores. Acho que a discussão sobre a formação inicial é muito importante. É muito importante, além de, claro, a precarização que a gente tem na formação inicial dos professores, uma quantidade de curso 100% à distância, com universidades que não têm condição de oferecer uma formação de qualidade. Aí o que acontece é que chega lá na faz o concurso, passa para o concurso para dar aula para as crianças menores ou para as crianças maiores, quando vai fazer matemática, faz licenciatura, vira professor de matemática. É a mesma coisa, né? Os professores podem fazer isso. Aí chega, faz o concurso e a Secretaria de Educação tem a escola. Então, tem o professor e tem a escola. E aí essas coisas não conseguem realmente, de forma fluida, se potencializar. Aí a Secretaria de Educação fala, não, eu tenho que ajudar esse professor a estar mais preparado para lidar com os desafios da sala de aula. Aí gasta um dinheirão que precisa gastar em formação continuada, ou seja, em formação em serviço. Essa formação em serviço deveria acontecer de qualquer maneira, óbvio, né? Eu continuo estudando, todos nós continuamos estudando a vida toda. Mas essa base, assim, o que é básico, o que os alunos precisam, vem muito fragilizado, sabe, da formação inicial.
Eu acho que a gente agora, para fechar, ia ser tanto assunto legal, importante que a gente debateu aqui, e também ouvindo o relato da Beatriz, né? E a gente começa a refletir, assim, se questiona por que esse caminho é trilhado por poucas pessoas e não pela maioria. Eu queria, de repente, para a gente fazer uma reflexão final um pouco mais positiva, pedir para a Dani trazer um pouco da visão dela, assim, de como é que a gente pode, a partir de hoje, mudar esse cenário. Seria seguir esses exemplos das cidades que tu citou agora há pouco? Seria investir em projetos de transformação digital? Traz aí um pouco da tua visão, Dani, para a gente fechar, então. Eu gosto de olhar para a Beatriz e acho que ela vai. Ela é a personificação dessa, né, do otimismo que a gente não pode deixar de ter. Assim, óbvio, eu falei bastante sobre os desafios aqui, né? E é ruim falar só sobre os desafios, mas quando eu vejo o caminho que a Beatriz trilhou e o caminho que tantas crianças estão trilhando, agora não pode ser às custas da dedicação individual, né? E isso que é uma questão, né? A gente fala, obviamente as pessoas vão se desenvolver de muitas formas na vida, mas se elas não tiverem o ponto de partida, a oportunidade for muito desigual, é difícil, né? Não dá para a gente falar sobre isso sem falar sobre igualdade de oportunidades. Então, acho que sim, para dizer que temos problemas e temos caminhos, sim, temos vários exemplos no tema da alfabetização especificamente, para seguir. Várias redes já estão fazendo isso. Então, a exemplo do Ceará, tem 11 outros estados criando programas estaduais de alfabetização, seguindo um pouquinho o caminho do Ceará, com suas, né, características próprias, mas seguindo ali aqueles fatores que deram resultados na experiência de Ceará. Então, tem muita gente boa também trabalhando e se dedicando a pensar como melhorar a educação brasileira todos os dias, né? Muita gente boa no governo, nas secretarias de educação, em outras organizações do terceiro setor, em organizações militando pelos direitos da educação. Então, acho que a gente tem um caldo bom aí, de bons exemplos, e muita gente querendo resolver. No Fundamental 2, né, mais para os adolescentes, a gente tem a oportunidade de criar modelos de escola para adolescente inovadores a partir de tudo isso que a gente conversou aqui, das necessidades dos adolescentes, de como os adolescentes se desenvolvem, né? A segunda janela de plasticidade cerebral do ser humano é a adolescência. A primeira são as crianças pequenininhas, né? Nessa etapa é uma loucura também, eles estão a todo vapor, né? Então, por que a gente desperdiça essa energia? Mas a gente precisa encontrar um modelo que converse com esse modelo de desenvolvimento, com essa fase da vida, e a gente tem essa oportunidade. Então, dá para pensar, dá para aproveitar o conhecimento que a gente produziu aqui, já tem experiência acumulada, dá para produzir mais conhecimento nesses dois temas, assim, claro, tem muitos outros, mas falando especificamente desses dois temas, então dá para fazer. O que a gente precisa é de prioridade, estabelecer realmente como prioridade absoluta para todos nós, entendendo que se não for assim, a gente vai ter muita dificuldade de ser o país que a gente quer ser. Mas eu acredito, nós na Fundação acreditamos e trabalhamos todo dia para isso, e fico muito feliz que a gente tenha tido esse espaço para conversar e com tanta gente boa sobre caminhos para transformar a educação brasileira. Muito obrigado. Beatriz, você quer arrematar? Eu acho que é isso. Eu acho que quando eu falo, eu trago muito a visão de um extra, de um transbordamento. Mas a gente só consegue transbordar quando a gente atinge um básico bem feito. E acho que a gente está ainda nessa luta do básico bem feito para daqui a pouco conseguir transbordar, se Deus quiser, e tudo der certo. Perfeito. Eu também queria muito agradecer a presença de vocês. E esse foi, então, mais um episódio do Pensa Rio, dessa vez com a pauta As Lacunas da Educação Básica e os Reflexos na Formação Profissional. A gente aqui também sempre recebe perguntas, críticas e sugestões. Então, se você que está ouvindo esse podcast tem algum tema, pode enviar para o e-mail casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio. Ou também pode buscar o nosso Instagram, @casafirjan. Lá você também pode acessar toda a nossa agenda de eventos e conteúdos. E também, se puder, não deixa de seguir ou favoritar aqui o nosso programa no seu agregador de podcast. Muito obrigada e até mais!